A gente está falando sobre Paulo. Semana passada falamos sobre o chamado de Paulo e eu prometi que começaríamos a pregar tendo as cartas de Paulo como base da nossa pregação. Nós vamos enxergar Cristo pelas óticas de Paulo durante esse ano todo. Serão 42 sermões baseados nas cartas de Paulo, para a honra e glória do Senhor Jesus. E vamos começar de trás para frente, vamos começar a dar de menos conteúdo para as que têm mais conteúdo. A carta de hoje é a carta de Filemão. Eu conheci um homem que ele mandava em tudo. Na empresa, os funcionários tinham medo dele. Ninguém respirava sem a autorização dele. Conseguiu o microfone, Pedrinho? Conseguiu o microfone? Não? Show. Ninguém respirava sem autorização daquele homem. Em casa, os filhos obedeciam em silêncio. Até as passadas não faziam muito barulho, que era para não incomodar aquele homem. Na igreja, quando ele assumiu uma função, ele virou aquele cara que resolvia tudo na base da pressão. Ele dizia que era firme, ele dizia que era responsável, que ele tinha comprometimento com aquilo que ele fazia. Ele dizia: alguém precisa botar ordem nessa casa. Mas um dia, algo curioso aconteceu. Um dos funcionários pediu demissão. Com o tempo, um dos filhos parou de falar com ele, já não se aproximava tanto, já não conversava. Na igreja as pessoas obedeciam, mas não tinha relacionamento, não se abria. Ele tinha controle, mas ele não tinha coração. Ele tinha resultado, mas ele não tinha vida na vida. Ele não tinha isso. Conseguiu? Beleza. Obrigado, tá? Bênção. Até que um dia alguém perguntou algo para ele, simples e devastador para ele ao mesmo tempo. Alguém perguntou para ele assim: você quer o quê? Que as pessoas façam aquilo que você manda? Ou você quer que elas cresçam? Aquilo deu uma pancada nele. Nunca ninguém tinha falado aquilo para ele. Naquela noite, ele aprendeu uma lição dura. Ele não estava liderando, ele só estava controlando. Ele controlava tudo na força do braço. E existe uma diferença enorme entre quem precisa mandar e quem realmente lidera. A diferença entre mandar e liderar, ela é mais profunda do que parece. Mandar resolve de imediato, liderar transforma o futuro. Mandar gera uma obediência imediata, liderar gera uma convicção interna. E se nós acreditamos que todo crente ele precisa ser um líder, todo crente pode ser um líder, então todo crente ele precisa enfrentar essa pergunta incômoda: eu influencio as pessoas por medo ou por amor? A igreja ela não é formada apenas por membros, ela é formada por pastores em potencial. Toda pessoa que chega na igreja, o líder de célula já vai com o olhar de águia, pensando que aquele cara que acabou de chegar na célula, ele tem um potencial enorme de ser pastor, ele tem um potencial enorme de abrir a casa dele para poder pregar o evangelho, ele tem um potencial enorme de discipular, de transformar vidas através da pregação que ele realiza ali. Pais que pastoreiam filhos, líderes que pastoreiam células, irmãos mais maduros que pastoreiam os novos convertidos. Se cada crente é chamado a cuidar de alguém, então cada crente precisa aprender a liderar como Cristo lidera. Hoje nós vamos entrar numa das cartas mais curtas do Novo Testamento, a mais curta do apóstolo Paulo, mas talvez uma das mais cirúrgicas. Uma carta pessoal, escrita da prisão. Não é uma carta sobre dons espirituais, não é uma carta sobre justificação pela fé, é uma carta sobre gente, sobre conflito, sobre autoridade, sobre coração. Filemão, fica só em Filemão mesmo, porque só tem um capítulo. Não sei se você sabia, mas Filemão é só esse. E a gente vai ler a carta toda. Carta de Filemão, ou epístola,
Não é carta de Filemão, é carta a Filemão, né? Epístola a Filemão. Epístola que Paulo escreve para Filemão, seu irmão na fé. O texto é longo, tenha um pouquinho de paciência comigo. Versículo 1. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, a você, Filemão, nosso amado cooperador, a irmã Áfia, a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que se reúne com você na sua casa. Tem gente que diz que a visão da nossa igreja não tem nada de Bíblia. Aqui a igreja que se reúne na casa é o que, gente? É célula. Graça e paz a vocês da parte de Deus, o nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças ao meu Deus, lembrando-me de você nas minhas orações, porque ouço falar da sua fé no Senhor Jesus e do seu amor por todos os santos. Oro para que a comunhão que procede da sua fé seja eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que compartilhamos em Cristo. O seu amor me tem dado grande alegria e consolação, porque você, irmão, tem reanimado o coração dos santos. Por isso, mesmo tendo em Cristo plena liberdade para ordenar que você cumpra o seu dever, eu prefiro fazer um apelo com base no amor. Isso aqui vai servir de âncora para a nossa mensagem, esse versículo 8 aqui, olha. Por isso, mesmo tendo em Cristo plena liberdade para ordenar que você cumpra o seu dever, eu prefiro fazer um apelo com base no amor. Eu, Paulo, já velho e agora também prisioneiro de Cristo Jesus, suplico em favor do meu filho Onésimo, que gerei enquanto esteve preso. Antes ele era inútil para você, mas agora é útil, tanto para você quanto para mim. Eu envio de volta a você como se fosse o meu próprio coração. Eu gostaria de mantê-lo comigo, para que me servisse no seu lugar enquanto estou preso por causa do Evangelho. No entanto, não quis fazer nada sem a sua permissão, para que o favor que você fizer não seja forçado, mas espontâneo. Talvez ele tenha sido separado de você por algum tempo, para que você o tivesse de volta para sempre, não mais como escravo, mas muito além de escravo, como um irmão amado. Ele é para mim um irmão muito amado, mas para você ainda mais, tanto como homem quanto como irmão no Senhor. Assim, se você me considera um companheiro, receba-o como se estivesse recebendo a mim. Se ele o prejudicou em algo ou deve alguma coisa a você, ponha na minha conta. Eu, Paulo, escrevo de próprio punho, eu pagarei, para não dizer que você me deve a própria vida. Sim, irmão, eu gostaria de receber de você algum benefício por estarmos no Senhor. Reanime o meu coração em Cristo, confiante na sua obediência. Escrevo a você, sabendo que fará ainda mais do que peço. Além disso, prepara-me um aposento, pois espero ser restituído a vocês em resposta às suas orações. Epáfras, meu companheiro de prisão por causa de Cristo Jesus, envia saudações, assim como Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o espírito de vocês. Amém. Obrigado, Deus, pela tua palavra. Obrigado, Deus. A tua igreja hoje, publicamente, leu um capítulo e um livro inteiro da Bíblia. Quanto tempo? Muitos aqui não leram ainda um livro inteiro da Bíblia. E hoje nós lemos juntos. Louvado seja o teu santo nome. Que essa palavra arda nos nossos corações, Senhor. Em nome de Jesus, a tua palavra que é viva, santa, eficaz, infalível, inspirada, Deus, fale aos nossos corações. Essa palavra que corta, Deus, que penetra a nossa alma, capaz de dividir juntas e medulas, que ela nos destroce hoje, Deus, para ouvirmos a tua voz. Fala conosco, Deus. Espírito Santo de Deus, fala conosco através da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. O título da mensagem de hoje é: o poder de quem não precisa mandar. O poder de quem não precisa mandar. Nessa carta, nós vemos o Paulo, teólogo, escrevendo tratados. Nós vemos o Paulo, pastor, lidando com pessoas. Aqui não é o grande Paulo falando sobre justificação pela fé, um tema tão difícil. Ele não está falando de eleição, ele não está falando nada disso. Ele está falando de gente. Ele está falando de relação. Ele está falando de vida na vida. E aqui ele faz uma revelação,
o texto aqui ele revela uma liderança que não grita, uma liderança que não impõe, uma liderança que não controla. Ele poderia fazer isso, ele poderia mandar, mas ele escolhe o amor. Porque a primeira coisa que a carta de Filemão nos ensina é que quem precisa mandar revela insegurança, mas quem lidera de verdade revela autoridade sobre controle. Quem precisa mandar revela insegurança, mas quem lidera de verdade revela autoridade sobre controle. Versículos 8 e 9 que a gente acabou de ler. Por isso, mesmo tendo em Cristo plena liberdade para mandar que você cumpra o seu dever, eu prefiro fazer um apelo com base no amor. Eu, Paulo, já velho e agora também prisioneiro de Cristo Jesus. Paulo começa deixando algo muito claro. Ele tem autoridade apostólica, a autoridade de quem foi chamado pelo próprio Senhor. Ele não está pedindo porque não pode ordenar, ele não faz esse pedido porque ele não tem essa autoridade. Ele pode, e ele diz que pode, mas ele resolveu escolher outro caminho. A liderança insegura usa o poder para se afirmar, mas a liderança madura usa o poder para edificar. Repara na construção que ele faz. Ele diz que tem liberdade para mandar. A palavra aqui carrega a ideia de autoridade legítima. Não seria abuso dele, não seria uma tirania, seria direito apostólico, mas ele diz: eu prefiro fazer com base no amor. Eu prefiro fazer de outro jeito. E assim ele faz. Ele troca a ordem pelo pedido. Ele troca a imposição pela persuasão. Ele troca o peso do cargo pela força do relacionamento. Quem precisa mandar revela insegurança, mas quem lidera de verdade revela autoridade sob controle. Autoridade sob controle é poder que não precisa se provar. É força que não precisa se exibir. É liderança que não precisa levantar a voz para ser respeitada, não precisa bater na mesa, não precisa estufar o peito. É uma autoridade sob controle. Sabe, um pai que só é obedecido quando ele grita, que respeito esse pai tem? Até porque filho não respeita teu grito. A minha experiência sendo pai há 26 anos é: quanto mais você grita, menos o seu filho te ouve. Quando você começa a esbravejar, parece que ele vai testando a sua paciência até você explodir. Mas quando tu fala assim: ó, não vou falar de novo, acabou, baixinho, inflexão na voz, respeita na hora, tá gritando. Às vezes eu vejo a mãe gritando com eles, ela quase não grita, uma mulher fina, de classe, quase não, mas eu vejo ela gritando, e eles rebatendo: não, mas a senhora é isso, não, mas por que? Aí eu, ei, acabou. Pai que quer ser obedecido, ele não grita. Ele não precisa gritar para ser respeitado, ele é temido. O silêncio dos filhos, quando ele grita, pode até parecer disciplina, mas pode ser só medo. Agora, pensa num pai que conversa, que explica, que corrige com firmeza, mas com amor. Quando ele fala baixo, os filhos ouvem. Por quê? Porque a autoridade não está no volume da voz. A autoridade está na consistência do caráter. Paulo, ele escreve como um pai espiritual. Ele não grita através da carta, ele não ameaça através da carta, ele apela. E ele apela com base no amor, é o que o texto está dizendo. Ele faz um apelo com base no amor. Isso confronta a igreja inteira, porque todo crente que discipula alguém, todo crente que lidera uma célula, todo crente que orienta um novo convertido, ele enfrenta a tentação de controlar, a tentação de tudo está debaixo dos seus olhos, tudo está debaixo das suas asas, tudo está debaixo do seu controle. É mais rápido mandar, é mais simples abraçar tudo, é mais rápido você fazer por conta própria, é muito mais simples dizer: faz porque eu estou dizendo que tem que ser assim. Eu não sou teu líder? Tem gente que reivindica a liderança desse jeito. Às vezes está argumentando, está ponderando: olha, enxerga desse lado aqui, vem cá, o líder não sou eu, deixa eu fazer do meu jeito.
Tem gente que lidera assim, um problema. Esse tipo de liderança não vai longe, não forma ninguém. Pode até dar certo, é pragmático, funciona, é funcional, é operacional, mas está formando pessoas, está fazendo gente crescer. Formar maturidade é mais lento do que mandar. Formar maturidade é um processo mais demorado, exige paciência, exige conversa, exige confiar que o Espírito Santo trabalha no coração do outro. Às vezes a gente ignora o poder do Espírito Santo na vida do outro. A gente acha que quem vai transformar a vida dele somos nós, não somos. É o Espírito Santo de Deus quem transforma. E Paulo ainda acrescenta algo poderoso. Eu, Paulo, já velho e agora também prisioneiro de Cristo Jesus. Olha, ele não usa o peso da sua autoridade. Em nenhum momento Paulo faz isso. Olha o que ele faz, ele usa o peso da sua própria vulnerabilidade. Ele não se apresenta como um chefe. Ele não fala, olha, eu, Paulo, apóstolo. Não, dessa vez ele não fez assim. Ele não se apresenta como chefe. Ele se apresenta como um velho e preso. Porque hoje a gente vê Paulo preso na história bíblica, a gente acha lindo, porque a gente sabe a história final, mas ser preso era uma vergonha para quem estava preso. Não existia orgulho em estar preso. Paulo é que se gloriava por causa de Cristo, mas a sociedade ao redor está vendo ali um preso, um bandido, um criminoso. É isso que a sociedade está vendo de Paulo, e ele se apresenta como prisioneiro. Eu sou um velho, ainda por cima sou prisioneiro. Ele usa da sua vulnerabilidade para poder liderar. Isso não é manipulação emocional. Ele não está fazendo ali uma chantagem, sabe? Ele tá com uma humildade ali estratégica. Ele lembra a Filemon, porque Filemon era um cara considerado. E ele lembra a Filemon que a sua liderança não nasce de posição social, mas do sofrimento de Cristo. A liderança cristã ela não é constituída em títulos. Ela é construída a partir de cicatrizes. Você lidera porque ama as pessoas? Essa pergunta era importante. Você lidera porque ama as pessoas ou porque você precisa se sentir necessário? Ou porque você quer se sentir útil, fazendo algo para Deus? Qual é a motivação que faz você liderar? Você orienta porque quer ver crescimento ou porque quer ter controle sobre todas as situações? Há líderes que não suportam ser contrariados. Há pais que não suportam as perguntas dos filhos. Há discipuladores que confundem autoridade com infalibilidade. Ei, tu erra também. Não é porque você é discipulador que você não erra, não. Você erra. E quando errar, pede perdão. Assuma a vulnerabilidade. Assuma a sua fragilidade, a sua fraqueza. Paulo, ele mostra um caminho diferente. Ele poderia mandar, mas ele escolhe amar. Ele poderia impor, mas ele escolhe persuadir. Ele poderia exigir obediência. Você tem que fazer, eu sou o apóstolo, mas não. Ele escolheu construir convicção. Quem precisa mandar revela insegurança, mas quem lidera de verdade revela autoridade sob controle. E essa autoridade sob controle não é fraqueza, é maturidade. É saber que a força maior não é a caneta que ordena, mas o coração que convence. A pergunta que fica para nós como igreja que acredita que todo crente pode ser líder é simples e cortante. Quando você tem razão, preste atenção, quando você tem razão, você usa isso para vencer a discussão ou para ganhar a pessoa? Porque muitas vezes a gente se enche de razão só para ter razão e perde as pessoas. O que adiantou estar certo? O que adiantou ter razão? Perdeu a pessoa. Ganhou a discussão, perdeu a pessoa. O que adianta? Quem é casado sabe muito bem disso, como é que funciona. Você está errado, pede desculpa. Você está certo, pede desculpa também. Pede perdão, me perdoa. Pede perdão. É melhor estar errado. É melhor ir ser feliz de noite, não é não? Senão você vai dormir no sofá, cara. Só pede perdão, me perdoa. Perdoa pelo que eu não sei, mas me perdoa. Você não me fala por quê, mas você está com essa cara aí, eu estou entendendo que eu preciso pedir perdão.
Só quem é casado tá rindo. Vocês vão casar também. Quem não tá rindo vai casar um dia. Vocês vão entender o que é isso. O que adianta? Tem razão, gente. O que adianta vencer a discussão e não ganhar a pessoa? Porque a liderança espiritual, ela não é sobre vencer argumentos, é sobre formar pessoas. Paulo nos mostra que o verdadeiro poder não está em quem pode mandar, está em quem não precisa mandar. E a gente caminha para o segundo ponto que a carta a Filemão nos ensina. Quem precisa mandar revela insegurança. Quem lidera de verdade revela capacidade de enxergar a redenção. Versículo 10 e 11. Apelo em favor de meu filho Onésimo, que gerei quando estava preso. Ele antes lhe era inútil, mas agora é útil, tanto para mim quanto para você. Paulo aqui faz um jogo de palavras muito interessante. Ele não começa falando do erro de Onésimo. A gente leu a carta junto, vocês viram a história. Onésimo, ele fugiu do seu senhor, Filemão. Ele foge, ele era escravo lá e fugiu. Então ele tinha uma dívida com Filemão, ele não podia fugir. Para ele ter liberdade tinha que pagar um preço. Ele foge, rouba, o texto sugere, né? Não está explícito não, mas está implícito que ele rouba algum dinheiro de Filemão, porque ele não teria dinheiro para fazer a viagem que ele fez e parar lá onde ele parou e ainda ser preso junto com Paulo. Ele ainda rouba uma quantia, foge, foi preso e na prisão ele é ganho por Paulo para Jesus, e Jesus faz um filho na fé ali dentro da prisão, que é Onésimo. Então Onésimo é esse cara inútil, totalmente não serve para nada, escravo, preso, ladrão, escória da sociedade, totalmente inútil. Aí Paulo diz: antes lhe era inútil, mas agora é útil, tanto para mim quanto para você. O que Paulo está fazendo aqui é redefinir a identidade antes de mencionar o passado. Onésimo, culturalmente descartado, legalmente ele era culpado, socialmente ele era inferior, mas Paulo chama ele de quê? De filho. Recebe aí, meu filho Onésimo. Quem precisa mandar revela insegurança, mas quem lidera de verdade revela a capacidade de enxergar a redenção. Repara na frase: antes ele era inútil, mas agora ele é útil. Por que eu estou falando muito disso? Porque Paulo está fazendo um grande jogo de palavras aqui. Porque a palavra, o nome Onésimo significa útil. Entenderam o jogo de palavras? Antes ele era inútil, agora ele é Onésimo, ele é útil. É muito legal isso aqui que Paulo está fazendo. É muito maneiro. Paulo, ele faz esse jogo de palavras, ele pega a história de fracasso e transforma em identidade restaurada. A liderança insegura fixa a pessoa no erro, mas a liderança madura enxerga aquilo que Deus pode fazer com ela. Paulo, ele não nega o passado, ele não romantizou o erro de Onésimo em nenhum momento, mas ele não permite que o passado de Onésimo defina o seu futuro. Ele apresenta Onésimo para Filemão como um homem regenerado. Quer ver um teste espiritual para qualquer igreja? Nós vemos as pessoas pelo que elas fizeram ou pelo que Cristo está fazendo na vida dela. Eu vou repetir. Nós vemos pessoas pelo que elas fizeram ou pelo que Cristo está fazendo na vida delas. Se você conhece o passado de alguém, sabe que essa pessoa que chegou na igreja era uma mulher adúltera, vivia em adultério, era amante de alguém, e aí se converteu, largou o amante. Você convida ela para sua célula? Você convida ela para dentro da sua casa? Como é que você enxerga ela? Pelo que ela fez ou pelo que Cristo está transformando ela? Como que você enxerga essa pessoa? Você sabe que é ex-prostituta, e aí? Convida para sua casa? Para toda quinta às 8 comer um lanchinho lá? Você sabe que o cara era ladrão, e aí? Abre a porta da sua casa para ele? Como você enxerga ele? Pelo que ele fez ou pelo que Cristo pode fazer na vida dele? Vocês sabem que eu tinha um ferro velho, né? E
Eu nunca contei como meu pai começou no ferro velho. Meu pai veio da Paraíba com a minha avó e mais 4 irmãos. Minha avó, empregada doméstica, passava 15 dias fora, dormia de 15 em 15 dias em casa. Ela deixava almoço pronto para os 5 filhos. Eles só colocavam no prato e esquentavam na panela, né? Esquentava na panela, botava no prato e comiam aquela comida que ela deixava pronta para 15 dias na geladeira. Meu pai, com 11 anos de idade, trabalhava numa padaria, balconista de padaria. Ele nem alcançava o balcão, ele tinha que botar uma caixa de Coca-Cola, subir em cima da caixa de Coca-Cola para atender os clientes. Acabou que o dono da padaria meio que adotou meu pai. Meu pai até dormia na casa do dono da padaria, que era em cima da padaria. Então essa é a história do meu pai. Minha mãe foi ser caixa nessa padaria. Meu pai conhece minha mãe, se apaixona. Com uma semana estão morando junto. O homem gamou, né? Em uma semana. Vou casar com essa mulher. O que minha mãe fez pra ele, eu não sei. Aí engravidou de mim. Meu pai, o que eu vou fazer? Aí ele começou a correr atrás, porque meu pai é trabalhador pra caramba. Ô homem trabalhador. Eu queria ser 50% do trabalhador que ele é. Se eu fosse 50% trabalhador que ele é, eu seria rico. Rico, homem trabalhador demais. Ele ia para quinta, sexta, sábado e domingo. Ele ia para a feira de São Cristóvão vender roupa. Na época não era dentro daquele pavilhão, era ao redor daquele pavilhão ali na calçada. Vendia roupa de 5 da manhã até meio-dia. Meio-dia ele saía voado de lá, vinha para a padaria, começar a pegar na padaria de 1 da tarde até 11 da noite, para no dia seguinte, 5 da manhã, estar lá na feira de novo. Tudo porque eu ia nascer. Eu estava dentro da barriga da minha mãe. E aí, na padaria, tinha um coroa que ele vendia lenha, porque o forno era lenha naquela época. Você colocava a lenha ali, o forno é lenha, era um forno enorme, mas a lenha, muita lenha. E esse coroa vendia lenha lá para a padaria. E meu pai descobriu que esse coroa, seu Joaquim, inclusive ele é daqui de Ramos, ele é sobrinho do bicheiro. Qual é o bicheiro de Ramos mesmo? Famoso. Testemunho bom, né? Mas tem um bicho. Tem o testemunho. Luizinho Drummond. É? Esse Joaquim era sobrinho do Luizinho Drummond. E aí, meu pai começou a perturbar o Joaquim, porque descobriu que o Joaquim tinha um ferro velho. E aí meu pai sempre foi muito bom de papo e tal. Meu pai é um cara que se tu bater papo com ele, tu fica encantado. Mas quando ele não quer conversar também, ele nem olha na tua cara e nem te cumprimenta. É um negócio meio bipolar, assim, um negócio meio esquisito. Aí o Joaquim chegou lá e ele, pô, Joaquim, arruma um negócio pro Paraíba ganhar um dinheiro. Poxa, meu filho nasceu e tal. E meu pai era playboyzão. Na época tava na calça homem usar calça boca sino. Hoje só quem usa é mulher, né? A moda é um negócio muito esquisito. Aí você imagina meu pai, um paraibão, morenão, calça boca sino, camisa aberta aqui no meio, com cabelão todo cacheado. Ele se achava o Sidney Magal. Relojão no pulso. Aí o seu Joaquim olhava pro meu pai e falava: esse Paraíba quer nada, esse Paraíba é um playboy, gosta de trabalhar nada. E o Joaquim ficou enrolando meu pai perturbando. Toda vez que o Joaquim ia lá, meu pai perturbava: Joaquim, arruma um dinheiro pro Paraíba ganhar um dinheiro, Joaquim, arruma um dinheiro pro Paraíba ganhar. De tanto meu pai perturbar o Joaquim falou assim: não, beleza, faz o seguinte, arruma um lugar que eu abro um ferro velho contigo. Abre mesmo? Abro. Na semana seguinte meu pai já tinha arrumado um lugar. O dono da padaria tinha, aqui no Parque União, a padaria no Parque União. Quem conhece o Parque União? Mó galera, não tem o Galeto? Então, o Galeto ali era uma padaria, era a padaria do meu pai, chamava de padaria do meio. Tinha a padaria do seu Amaro, que era lá atrás na Arilhão. Tinha a padaria da praça, que era do Beto Lambadeiro porque ele gravou um CD de lambada. O dono da padaria gravou um CD de lambada, vai entender. E tinha a padaria do meio, que era a padaria do meu pai. A gente morou ali em cima e tal. Aí, me perdi na história, onde é que eu tava? Ferro velho. Arrumou o galpão. O dono da padaria arrumou um galpão na Darcy Vargas, na Rua do Valão, de frente pro Valão ali. Tem aquele imóvel lá, tá parado lá, eu te alugo por merreque e tal. Meu pai alugou. Na semana seguinte, Joaquim, arrumei o lugar. E aí? Arrumou mesmo? Arrumei. É ali, vamos lá pra tu ver. O Joaquim fala: não, o ponto é bom, vamos abrir. Aí pegou um pedaço de alumínio,
um pedaço de bronze, um pedaço de cobre, um pedaço de latão, um pedaço de cada material que Ferro Velho compra, fala, ó, o preço disso é tanto, o preço disso é tanto, o preço disso é tanto, e o preço disso é tanto. Compra aí que depois a gente resolve. Tem certeza, Joaquim? Tenho. Quanto você tem dinheiro? Não tenho nada, eu tenho um Fusca 69. Não, beleza, vende o teu Fusca. O dinheiro que der o Fusca, eu entro com o mesmo valor para a gente entrar em sociedade meia. Meu pai, beleza, combinado. Meu pai ia pro Ferro Velho 6 horas da manhã, ficava no Ferro Velho até meio-dia, 1 hora pegava na padaria. Ele não ia largar a padaria sem saber se o negócio ia dar certo. Bicho é trabalhador, trabalha que nem um touro. Aí beleza, começou a funcionar, começou a dar movimento e tal. Acabou o dinheiro. Tipo assim, quanto tá um Chevette hoje? Uns 5 mil? Uns 5 mil? Uns 5 mil, um Chevette velho, uns 5 mil. Aí meu pai tinha uns 10 mil para começar, no dia de hoje, tá? Não lembro da moeda da época. Uns 10 mil para começar. Deu 15 dias, os 10 mil acabou. Meu pai se desesperou. Chegou em casa, Tânia, eu não sei o que eu vou fazer. Gastei o dinheiro do Fusca, gastei o dinheiro do velho, e lá na loja só tem lixo. Só tem lata velha, papelão velho. O que eu faço? O que eu faço? Olha lá, vai lá conversar com ele, explica o que aconteceu e tal. Vou lá conversar com ele. Aí foi, ele morava ali na Estrada Tararé. Chegou lá, Joaquim, eu não sei como é que eu vou fazer para te pagar, mas o que houve, Arimateia? Não, o dinheiro acabou. Eu fui comprando as coisas, comprando, não tem dinheiro mais, só tem um monte de lixo lá. Joaquim deu uma gargalhada. Joaquim, seu Paraíba burro. Não estou sendo preconceituoso Paraíba não, tá? É só a fala do Joaquim. Tá gravado, né? Só para deixar claro. Paraíba burro, toma aqui, toma mais 10 mil, compra mais material. Meu pai ficou em choque. Chegou em casa, Tânia, o velho é maluco. Ele me deu mais 10 mil para comprar lixo. Aí quando ele vendeu a primeira carga de ferro, que recebeu o cheque, checão gordo, aí ele largou a padaria, deixou de ser funcionário da padaria, viu que o negócio era lucrativo e tudo mais. Por que eu estou falando isso tudo? Às vezes a gente olha para alguma coisa e só enxerga lixo. A gente só enxerga coisa para ser descartada, coisa que não presta. Mas sucateiro experiente olha para o lixo e fala, isso tem valor, isso aqui pode dar lucro, isso aí não é lixo, isso não, eu vou investir mais, porque isso não é lixo. Paulo fez isso com Onésimo. Ele olha para Onésimo como um sucateiro experiente, que olha para uma lata velha, para um papelão sujo. Ele não ignora as sujeiras, ele não ignora o estado daquilo ali, mas ele sabe que a graça trabalha na estrutura, sabe o valor que tem naquilo que todos estão vendo como lixo, como nada, como algo para ser jogado fora. Agora pensa isso no contexto da igreja, o novo convertido que ainda tropeça. Ele cai, levanta, cai de novo, levanta de novo. Eu fico chateado, às vezes as pessoas me mandam as coisas, me mandam uma foto, um post de alguma coisa, de alguém que posta lá e que não devia estar postando aquilo lá. Eu fico chateado porque, caramba, além de ser fofoca, né? 6 coisas o Senhor se entristece e a 7ª ele abomina. O que é? A gente sabe o texto, a gente conhece o texto. Fofoca de alguém que está começando na fé, de alguém que está aprendendo ainda o caminho do Evangelho, que ainda está aprendendo o que é santificação, que ainda está aprendendo o que precisa largar, o que não precisa largar. Como que a gente tem olhado para o novo convertido que chega e ainda tropeça? A gente está olhando como lixo? A gente está olhando como alguém que tem que ser descartado? É isso que a gente está fazendo, sabe? O jovem que veio de uma história meio bagunçada, como que a gente está olhando para esse jovem? Como que a gente olha para o líder que falhou, que caiu e que perdeu espaço lá naquela outra igreja? Quando ele chega, como que a gente olha para esse líder? A gente está olhando para ele como um líder problema, como uma pessoa problema, ou a gente está acreditando no poder transformador que Deus tem para fazer na vida daquela pessoa e ela não ser alguém descartado?
Cheguei na Atitude Ilha, fui conversar com o pastor Everton. E eu falei: pastor Everton, vou te falar tudo o que aconteceu. Ele falou: não precisa. Se você quiser falar, fala, mas não me interessa. O que me interessa é daqui para frente. Deus é um Deus de segunda chance, Bruno. Deus é um Deus de segunda chance. Glória a Deus por isso. O que você vê quando a pessoa chega? Você vê problema ou você vê promessa? Quem precisa mandar revela insegurança, mas quem lidera de verdade revela capacidade de enxergar a redenção. Líder inseguro precisa que as pessoas já estejam prontas. Líder maduro ajuda a prepará-las. Paulo, ele poderia ter dito: Filemão, recebe de volta o seu escravo arrependido, mas ele diz: recebe o meu filho. Ele dá outra identidade para Filemão, ou para Onésimo. Recebe o meu filho. Isso muda a forma como Filemão vai olhar para Onésimo, porque agora ele não é um escravo fugitivo, ele é filho de Paulo, filho na fé de... Olha a ousadia de Paulo. Paulo, ele está vinculando a sua própria autoridade espiritual à vida de Onésimo. Ele está dizendo: se você confia em mim, confia no que Deus fez nele. Isso é liderança que assume risco. Era arriscado para Paulo? Era. Ele assumiu o risco. Ele assumiu o risco. Tenta imaginar o sentimento de incapacidade de Onésimo, de não se sentir digno. Olha isso. Ele voltar para a casa do Senhor que ele enganou. Imagina a insegurança dele diante disso. Mas olha, Paulo olha para ele e fala: ele me é útil, e ele vai ser útil para você também. Recebe o meu filho. Há igrejas que celebram dons, mas não suportam processos. Há líderes que gostam de resultados, mas não gostam de acompanhar a transformação. Mas discipulado não é administrar talentos prontos, é caminhar com gente que está em reconstrução. Paulo viu Onésimo na prisão. Ele não estava no palco, ele não estava em cima de um altar, ele não estava em posição de destaque. Ele viu um homem algemado à própria história, e ali, naquele ambiente improvável, ele gerou um filho na fé. Você consegue fazer como Paulo? De acreditar no improvável, de acreditar no esquecido, de acreditar no rejeitado, de acreditar no que está preso, de acreditar para quem é escória da sociedade, de acreditar naquele que todo mundo olha e acha que é lixo. Você tem coragem de fazer como Paulo? Você teria coragem de fazer como Paulo? Quem precisa mandar revela insegurança, mas quem lidera de verdade enxerga a capacidade de redenção. Se nós acreditamos que todo crente pode ser um líder, então todo crente precisa olhar como Paulo olhou, não apenas para o que a pessoa é hoje, mas para aquilo que ela pode se tornar em Cristo, porque a liderança cristã não é controle de comportamento. A liderança cristã é cooperação com a obra do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo faz a obra, eu só coopero, eu só tenho o privilégio de ser um cooperador naquilo que o Espírito Santo pode fazer sozinho. E talvez o Espírito esteja te perguntando hoje: você está ajudando pessoas a crescer, ou você só está targetando ela, está etiquetando ela pelo passado que ela teve? Você está ajudando alguém a crescer, só está colocando etiquetas nela. Essa aqui não tem jeito, esse aqui não tem jeito, esse aqui não presta, esse aqui não serve para gente. Será que a gente só está etiquetando as pessoas? Ou será que a gente está ajudando essas pessoas a crescer? Paulo viu um escravo fugitivo, mas tratou como filho. E quem aprende a ver assim, nunca mais lidera do mesmo jeito. Isso nos leva ao terceiro ponto que a carta de Filemão nos ensina. Quem precisa mandar revela insegurança, mas quem lidera de verdade revela disposição de pagar o preço. Versículo 17 a 19. Se você tiver com a carta de Filemão aberta aí no seu celular ou na sua Bíblia, agora é o versículo 17 a 19. Assim, eu estou lendo na NVI. Assim, se você me considera companheiro, receba-o como se estivesse recebendo a mim. Se ele o prejudicou em algo,
ou lhe deve alguma coisa, cobre de mim. Olha o que o Paulo está falando. Eu, Paulo, escrevo de próprio punho. Escreveu de próprio punho para o Filemão saber que foi ele mesmo, porque a letra de Paulo, acredita-se que eram garranchos, eram letras enormes, porque ele já não enxergava muito bem. Então todo mundo reconhecia a letra de Paulo. Eu, Paulo, escrevo de próprio punho, eu pagarei, para não dizer que você me deve a própria vida. Aqui a carta ela deixa de ser só uma conversa delicada, difícil de se falar, e se torna uma decisão cara para Paulo. Paulo ele não está apenas pedindo reconciliação, ele está assumindo a dívida. Cobre de mim, ele te deve, eu pago. Essas 3 palavras são o coração do evangelho encenado numa sala de estar. Quem precisa mandar revela insegurança, mas quem lidera de verdade revela disposição de pagar o preço. Liderança que só dá ordens e nunca se envolve com prejuízo. Liderança madura entra na dor. Liderança espiritual não terceiriza o custo. Paulo não diz: resolvam entre vocês. Se você tem alguma coisa contra o seu irmão, vai lá, conversa com ele, se resolve com ele lá. Seria bíblico, né? Paulo não fez isso. Paulo não falou: vai lá e resolve. Vocês são crentes, vocês que se resolvam. Paulo não diz: aprendam com esse erro. Vocês precisam aprender em meio à dificuldade. Não. Paulo diz assim: se houver dívida, lança na minha conta. Ele não chega e fala: bota na conta do Abreu. Eu pago. O prejuízo que ele te causou, eu pago. Isso é substituição. Isso é intercessão concreta. Isso é assumir o peso do outro. Eu conheci um pastor, Adonias. Não é o Adonias do Adonias nosso, não. É outro Adonias. Hoje ele é pastor na 2ª Igreja Batista de Campos. E ele foi professor meu no seminário. E numa capela do seminário, lá no Seminário Teológico Betel, capela é tipo um culto reduzido. Capela é matéria. E tem todo dia. E você é obrigado a participar, senão você reprova. Na capela, pastor Adonias contou um testemunho. Ele falou que estava num lava-jato, sentado esperando chegar a vez do seu carro ser lavado. E aí ele começa a escutar o dono do lava-jato, ou o gerente do lava-jato, alguém com certa importância ali no lava-jato, começando a falar mal de uma pessoa que não tinha pago o serviço. Tinha deixado o carro lá para lavar e depois não quis pagar pelo serviço. E a grande chacota era que esse cliente era um pastor e começou a tripudiar. Tá vendo? Crente é tudo assim mesmo. E pastor ainda, pastor é tudo safado, pastor é tudo ladrão e tal. E o pastor Adonias incomodado com aquilo. E aí o pastor Adonias falou assim: mas quanto foi o serviço que ele fez aí? Foi X. Aí ele falou: tá aqui, o dele e o meu, que nem foi lavado ainda, tô pagando. Mas você é o que dele? Não sou nada. Não faço ideia de quem ele é, mas eu faço questão de pagar a dívida dele, para você nunca mais abrir a sua boca para falar mal de pastor. Pastor Adonias pagou o preço por quem ele nem conhecia, para que um homem de Deus fosse respeitado. A gente nem sabe a história. A gente nem sabe se a história foi do jeito que o gerente do Lava Jato estava contando mesmo. Pastor Adonias foi lá e pagou. Quem precisa mandar protege a própria imagem, mas quem lidera de verdade protege a restauração do outro. Foi isso que o pastor Adonias fez. Pensa num bombeiro entrando num prédio em chamas. Ele podia ficar do lado de fora, só dando instruções ali no megafone: puxa a mangueira, joga água lá, tá, pega o machado, quebra aquela porta ali. Ele poderia organizar a cena ali só à distância, mas se tiver alguém lá dentro, ele entra. Se tiver alguém lá dentro, ele assume o risco. Ele vai lá, ele respira fumaça, ele carrega nos ombros aquele que não consegue mais andar sozinho. Liderar como Paulo é entrar na fumaça da história de alguém, é carregar nos ombros alguém que tropeçou, é assumir o risco da reconciliação. É quando alguém chegar e falar uma fofoca para você, você fala: tá tudo bem, eu estou caminhando com ele tem essa dificuldade mesmo, mas eu estou tratando, porque sou eu que discipulo ele está lutando contra isso. Ele fez isso aí que você viu e está me contando, mas ele quer sair desse negócio, ele não suporta mais pecar desse jeito. Eu estou acompanhando, deixa comigo.
é assumir o risco. Teve um dia que um irmão me procurou, ele falou assim: pastor, você me conhece, você sabe dos meus erros, você conhece o meu passado, você conhece o meu pecado, por que você confia em mim? Por que você ainda acredita em mim? Eu falei: eu confio porque Deus confia. Eu acredito porque Deus acredita. Eu dou crédito porque se Deus é um Deus de segundas chances e prefere pagar o preço, eu pago o preço junto. Eu assumo o risco. Quem precisa mandar, mantém distância, mas quem lidera de verdade se aproxima do custo, do preço a ser pago. Observe a força do texto: receba-o como se estivesse recebendo a mim. Paulo está dizendo: coloca a minha reputação na mesa, trata ele do mesmo jeito que você me trataria. Isso não é teoria, isso não é teologia, isso é entrega. Eu pagarei. Ele escreve de próprio punho. É como assinar um cheque em branco. Não faz muito sentido para a maioria o que é cheque em branco. É um Pix. O que é cheque em branco? Vou tentar explicar. Um Pix programado em branco. Isso não é possível hoje em dia, mas é um Pix que você não coloca o valor, você só confirma, você digita a sua senha e enviei esse Pix para você. Agora você vai aí e coloca o valor. Bota o valor que você quiser. Isso era um cheque em branco. Você assinava um cheque em branco e a outra pessoa que recebia o cheque, ela botava o valor que ela quisesse. Claro que se não tivesse o dinheiro no banco, ela não ia receber também, mas ela podia botar o valor que ela quiser. Isso é que é cheque em branco. É isso que Paulo está dizendo. Quando Paulo fala, bota na minha conta, quando ele assina a carta e diz, eu estou escrevendo de próprio punho, eu pagarei. É como se ele dissesse assim, ó: se houver perda financeira, se houver perda emocional, se houver perda social, eu assumo. Eu assumo essa conta. É como o bom samaritano que pega o cara lá que estava meio morto, coloca em cima dos ombros, leva para uma hospedaria, deixa a hospedaria paga, deixa o hospital pago e fala assim: olha, se ele der muito prejuízo, na volta eu pago o prejuízo que foi dado para poder cuidar dele, mas cuida dele aí. A gente conhece bem a história. Um homem foi assaltado. Os ladrões largaram ele à beira da estrada. O texto bíblico diz que ele estava meio morto. Eu não sei, o cara que está contando a parábola ali, o que significa meio morto para ele, mas é como se ele estivesse morto. Eu olho, não sei se está morto ou se não está. Passa um sacerdote. Ele não toca porque vai que está morto. Está meio morto. De repente está vivo, mas vai que ele está meio morto. Vai que ele está morto de vez. Se eu toco no morto, eu fico sem oficiar por uma semana. Passou de longe. Aí vem outro, um levita. Olha, acho que está meio morto, hein? Sei não. Vou tocar não. Vai que está morto mesmo, eu fico sem oficiar. Vem um samaritano. Pega, bota nos ombros, leva para a hospedaria. Eu estou contando a história de trás para frente, né? Antes de tudo isso, chega um mestre da lei para Jesus e fala: mestre, o que eu faço para herdar a vida eterna? Você conhece os mandamentos. Ama o teu Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E aí o mestre da lei faz uma das perguntas mais cretinas de toda a Bíblia: quem é meu próximo? Quem é meu próximo? Quem é teu próximo aí, Maurício? Quem está próximo de você aí? A Petra, né? Está próximo, né? Quem é teu próximo aí, Pedrinho? Eu sou seu próximo. Seu próximo, Lelê? Maísa. Quem é teu próximo aí, Leandro? Filhão, né? Não tem como não responder essa pergunta. Não tem como perguntar para Jesus: mas quem é meu próximo? É quem está perto. O próximo é quem está perto. Só que o problema do mestre da lei é que ele não acha que aquele cara era digno de cuidado. E aí Jesus conta a parábola toda e pergunta: quem foi o próximo daquele que estava meio morto? Ele respondeu que era o samaritano? Ele não conseguiria responder que era o samaritano. Foi aquele que agiu com misericórdia. Ele não consegue admitir que um samaritano é melhor do que ele. Mas foi isso que aquele samaritano fez. Ele assinou um cheque em branco
para salvar a vida de alguém que estava meio morto, que podia morrer se não fosse o samaritano. Quem precisa mandar evita prejuízo, mas quem lidera de verdade aceita o custo da restauração. Toda liderança cristã verdadeira, ela sangra em algum momento. Sangra quando aconselha alguém que cai, sangra quando investe tempo e não vê resultado imediato, sangra quando investe tempo e depois a pessoa abandona, sangra quando investe tempo e depois a pessoa ainda te trai e fala mal de você, sangra quando defende alguém que ainda está no processo, ainda está na santificação, ainda está difícil, está um cai e levanta danado, mas é exatamente isso que Cristo fez. Ele não apenas nos aconselhou do céu, Ele entrou na nossa dívida. Jesus não apenas nos orientou a melhorar, Ele assumiu o que era nosso, Ele morreu no nosso lugar, Ele pagou a nossa dívida e Ele pagou a dívida com Ele mesmo. Ele é o resgate e o resgatador. Aleluia! Jesus pagou a nossa dívida. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Você tinha uma dívida impagável. Jesus pagou por você. Quem está entendendo isso? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Paulo está vivendo o evangelho que prega. Quem precisa mandar exige pagamento, mas quem lidera de verdade oferece pagamento. Esse é o ponto onde a liderança deixa de ser confortável, porque ela assume um custo que dói. Custa reputação, custa tempo, custa energia, custa dinheiro, custa o seu emocional. Às vezes a gente fica até meio doido e tem que se tratar, tem que procurar um psicólogo aí que seja bom da cabeça, que seja crente. Mas a liderança cristã não é plataforma. Liderança cristã é cruz. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Paulo, ele poderia ter usado a autoridade, Paulo poderia ter pressionado, Paulo poderia ter usado o peso apostólico, mas ele usa algo muito maior. Ele usa a responsabilidade substitutiva. Só consegue liderar assim quem já foi alcançado por alguém que pagou o seu preço, porque ninguém assume dívida alheia se não entendeu que a sua própria dívida já foi assumida na cruz. Se você não entender que você tinha uma dívida impagável e que Cristo pagou essa dívida por você, você nunca vai conseguir pagar a dívida de alguém. Nunca. Nunca. Só consegue perdoar aquele que entendeu o perdão de Deus sobre a sua vida. Só consegue amar sob a perspectiva do amor de Deus por nós. Só consegue pagar o preço por alguém quem entendeu que Cristo pagou o preço por nós. Quem precisa mandar revela insegurança. Quem lidera de verdade revela disposição de pagar o preço. A liderança que exercemos custa alguma coisa para nós ou só custa apenas para os outros? A sua liderança está custando para você, está doendo, está cortando na sua carne, está tendo sacrifício, ou a sua liderança só faz com que os outros se sacrifiquem? Isso leva a gente para o nosso quarto e último ponto. Quem precisa mandar revela insegurança, mas quem lidera de verdade revela confiança na maturidade que Deus pode gerar. Versículo 21. Escrevo certo da sua obediência. Escrevo certo. Eu tenho certeza, Filemão, da sua obediência, sabendo que você fará ainda mais do que eu estou pedindo. Paulo termina a carta com algo surpreendente. Ele não termina reforçando a ordem. Ele não termina repetindo o que foi pedido. Seria até comum se terminasse assim. Ele termina expressando confiança. Eu escrevo certo, eu escrevo seguro, eu escrevo sem medo de errar, eu tenho plena convicção. E essa segurança de Paulo não é arrogância, é a confiança no caráter que já foi formado. Quem precisa mandar revela insegurança, quem lidera de verdade revela confiança na maturidade que Deus pode gerar. Observe a beleza do texto. Paulo diz que Filemão fará ainda mais.
Ele não apenas espera a obediência mínima, ele não só espera que Filemão faça o que ele está pedindo, ele espera generosidade máxima. Ele acredita que o amor fará mais do que a obrigação, e isso é liderança que forma pessoas livres, não dependentes. Quem precisa mandar controla cada passo, mas quem lidera de verdade confia no crescimento do outro. Existe uma grande diferença entre conduzir alguém pela mão e caminhar com alguém. A criança pequena, Manuzinha está aprendendo a andar, e aí ela fica toda insegura. Ela levanta sozinha, aí ela vai dar um passo, aí ela vacila, arreia. Aí eu falo: você está preguiçosa, hein? Dá outro passo aí, deixa de preguiça, para de arriar esse joelho. Mas se você dá a mãozinha para ela, ela vai toda confiante, toda serelepe. Manuzinho, uma benção, Manuzinho. A criança precisa da mão firme do pai conduzindo para que ela não caia. Uma criança precisa, mas vai chegar um dia que o Natan vai estar segurando na mãozinha da Manu, e ele vai soltar a mãozinha dela, e ela vai embora, confiante, porque aí o pai vai só observar de longe. E essa observância de longe não é porque o pai abandonou, mas é porque ele acredita que agora já vai ter equilíbrio suficiente para o filho caminhar sozinho. A liderança imatura nunca solta a mão. A liderança imatura, ela tem medo de perder a relevância, ela tem medo de não ser necessária, ela precisa estar no centro de tudo. Paulo, ele não age assim. Ele escreve da prisão, ele não pode fiscalizar, ele não pode supervisionar pessoalmente, ele não pode controlar o desfecho, ele confia. Paulo simplesmente confia. Quem precisa mandar precisa estar presente para garantir o resultado, mas quem lidera de verdade confia que Deus está presente, mesmo quando ele não está presente. Há líderes que sufocam a célula porque não permite que ninguém cresça. Há pais que sufocam filhos porque não permite que eles amadureçam. Há discipuladores que mantêm para sempre pessoas dependentes dele, porque no fundo gostam da sensação da indispensabilidade. Não, ele precisa de mim. Sem mim vai cair. Sem mim não vai dar certo. Mas Paulo está dizendo assim: você fará ainda mais. Ele acredita que o evangelho produziu caráter suficiente em Filemão para que a decisão certa floresça espontaneamente em seu coração. Quem precisa mandar busca obediência imediata, mas quem lidera de verdade busca transformação profunda. A obediência imediata, ela pode ser obtida pelo medo. A transformação profunda só nasce do amor. Paulo, ele não escreve como um chefe que desconfia. Ele escreve como um pai espiritual que já viu fruto na vida de Filemão. Ele lembra implicitamente que aquela casa já era conhecida pelo amor aos santos. Ele apela para aquilo que já existe, ele apela para aquilo que ele já viu de fruto na vida de Filemão. A liderança madura, ela te joga para cima, a insegura te puxa para baixo. Imagina um treinador que só corrige erro. Não, tá errado, corre diferente. Não, o passo não era para lá. Você tem que corrigir isso aí não foi com efeito. O tempo todo ele só aponta falha, só aponta falha, só aponta falha. O time joga com medo de errar. Agora você imagina um outro treinador que, além de corrigir, ele afirma o potencial. Eu sei que você é capaz, eu já vi você jogando, você não desaprendeu de jogar, faz o que tu sabe, pô. É só tu fazer o que tu sabe que vai dar certo. Tem que corrigir isso aqui, mas eu sei que você sabe muito, porque aquilo ali você já acertou, aquilo você já acertou, aquilo você já acertou. Vai lá e faz o que tu sabe. O jogador, ele entra em campo diferente. Ele não joga apenas para não errar, agora ele joga para alcançar o melhor. Me lembro que ano passado meu filho caçula, ele foi participar das Olimpíadas da escola, né? Um intercolegial lá. E aí ele: pai, vou jogar o ping-pong. Beleza, vamos lá jogar o ping-pong. Você vai comigo? Eu falei: vou. Faltei o trabalho aquele dia, pedi pro meu pai segurar lá para mim, fui com ele acompanhar para dar uma força para ele. Aí ele foi jogar na categoria dele. O técnico dele só falando besteira. Não faz isso não. Se tu fizer isso, ele vai te derrotar. Ele é muito bom fazendo tal coisa. Tu tem que jogar ali, certinho ali, porque senão ele te derrota fácil. Não dá cortada forte nele não, porque cortada forte ele tá pegando todas e não sei o que e tal. A autoestima dele lá embaixo, jogando só com medo de errar. Aí jogou na categoria dele, perdeu. Chateadão. Só que um monte de gente faltou. Gente de uma categoria acima faltou, da própria escola dele.
Aí ele pediu para o professor para escrever ele numa categoria acima. Ele perdeu na categoria dele, ia jogar agora uma categoria acima. Aí eu falei, não vou deixar esse técnico ficar no ouvido do meu filho, não. Quem vai ficar no ouvido dele sou eu. Aí eu fiquei no ouvido dele assim, ó, tu não tem nada a perder. Tu tá uma categoria acima. A obrigação de ganhar é deles. Faz o que tu sabe. Ó, finge que tu tá jogando na cantina da tua escola com o Enzo, irmão. Finge que tu tá jogando como tu sempre jogou. Tá bom, pai. Pum, ganhou. Aí depois foi jogar com um maluco bem maior do que ele, porque era a categoria acima. E eu tô lá incentivando. Força o saque. Dá cortada, corta forte. Ah, mas é feião, não sei o que, não importa. O que importa é ganhar. Você vai ganhar feio, bonito, problema. O negócio é ganhar, dá a cortada. E não sei o que, não, força o saque. Pega de backhand, tu sabe jogar de backhand, não sei o que. Faz o que você sabe, e não sei o que lá. Pum, ganhou. Aí fomos para outra, a outra foi relativamente fácil. Aí fomos para a semifinal, mesma coisa, aquela dificuldade, tá, o maluco mal barato, o maluco com faixinha na cabeça, faixinha no punho, e não sei o quê. Aí eu, se intimida não, irmão, a obrigação não é tua, a obrigação é dele de ganhar. Vai lá, faz o que tu sabe, joga como se estivesse jogando com o Enzo, ó, tu tá na cantina da tua escola, ó, saca forte, saca baixinho na rede. Ah, mas se errar, errou, irmão, se errar, errou, só tenta, você tem que tentar, você não pode perder sem tentar, vai lá e faz isso aqui, pô, ganhou. Aí foi pra final. Aí foi pra final com um maluco que ele tava botando terror em todo mundo. Porque o maluco fazia um ponto, ele dava um grito. Ele fazia um ponto e vamos! E aí o moleque tudo se tremia. O moleque pior do que ele se tremendo porque ele ficava botando pressão psicológica. Aí eu tô pro Marco assim, tu tem que gritar vamos também. Se ele tá gritando vamos, grita de volta. Não, pai, eu não gosto, pô, nada a ver ele ficar fazendo isso, ninguém gosta dele porque ele faz. Mas tu tem que fazer, pô, com ele tu tem que fazer, ele tá te desrespeitando, não sei o que lá. Não, pai, não vou fazer, não sei o que lá, tá. Aí, 2-0 pro moleque. Aí no terceiro set, o cara já tava no match point, um ponto ele ganhava. Aí eu comecei a botar aplicar, ó, faltou um ponto. E aí, tu vai dar teu melhor ou tu não vai? Faz o que tu sabe, pô. Ganha o ponto e grita, vamos. Aí ele ganhou o ponto e ele falou um vamos meio tímido, vamos. Não, cara, é pra fora. Fala um vamos pra fora. Aí fez outro ponto, aí quem gritou fui eu. Falei, vamos. Aí ele começou a gritar junto. E aí o moleque começou a ficar desestabilizado. Aí ele ganhou um set. Aí eu fui lá pra dentro. Aí ele foi lá pra dentro beber água. Deu pausa pra beber água. Ele foi lá pra dentro beber água. Aí eu fui, acompanhei ele. Caramba, já são 1 hora. Aí eu fui lá, acompanhei ele. Quando ele voltou, eu falei, ó, tu viu o que tu fez? Ninguém aqui ganhou um set dele. Tu ganhou um set dele. Tu já fez mais do que todo mundo que jogou aqui. Vai lá e dá o teu melhor. Finge que tá jogando com o Enzo. Joga de backhand, dá cortada forte, saca forçado. Vai, joga com pressão e não sei o que. Aí o garoto começou a querer desestabilizar ele com o juiz. Ó, juiz, não sei o que lá. Aí eu comecei também. Ô juiz, olha, não é vez dele não. Ele tá roubando. Agora é a vez do outro sacar. Aí eu comecei, né? Botar pressão também. Aí, tava todo mundo no salão do ping-pong, meio com bronca do moleque, porque o moleque ficava provocando todo mundo, gritando, vamos. Aí no final, último ponto, Marco ganha. Todo mundo comemorando, e caraca, tava todo mundo torcendo pra ele mesmo. A diferença do técnico. Aí, rapaz, eu só ganhei por causa do senhor, né? Deu não, cara. Você ganhou por causa de você. Eu só te lembrei de você fazer aquilo que você já sabia fazer. Agora eu só fico falando defeito. Não, isso aí você está errando. Não, você tem que sacar devagar, porque senão ele vai pegar teu saque. Não, você tem que fazer assim, porque senão... Não ganha. Paulo faz isso com Onésimo. Joga ele lá para cima. Sabe, Paulo é esse segundo treinador. Ele diz, eu sei quem você é. Para Filemão, sabe? Eu sei o evangelho que você crê. Eu sei o evangelho que tem em você. Eu sei que você fará mais do que aquilo que eu estou pedindo, porque eu conheço o teu coração. E olha o pedido que ele está fazendo para reconciliar um escravo fugido. É isso que Paulo está fazendo. Quem precisa mandar revela insegurança, mas quem lidera de verdade revela confiança na maturidade que Deus pode gerar. Essa confiança não é ingenuidade.
Às vezes a gente confia, a pessoa acha que a gente está sendo ingênuo, mas é fé na obra do Espírito Santo, é acreditar que o mesmo Deus que salvou Onésimo está trabalhando em Filemon. É essa esperança que encerra o movimento da carta de Paulo a Filemon. Paulo começou dizendo que poderia mandar, ele terminou mostrando que não precisa, porque o amor amadureceu a relação. A liderança que nasce do amor não termina em controle, termina em confiança, e quando uma igreja aprende isso, ela deixa de produzir dependentes e começa a formar discípulos maduros, pessoas que fazem o que é certo, não porque alguém mandou ela fazer, mas porque o coração já foi transformado e restaurado pelo Senhor. Quem precisa mandar revela insegurança, mas quem lidera de verdade revela confiança na maturidade que Deus pode gerar, e essa confiança abre espaço para algo maior do que obediência, abre espaço para o ainda mais que só o amor pode produzir. Agora eu estou encerrando, de verdade. Estou caminhando para o final. A carta ela termina, isso é muito frustrante, mas ela termina sem contar o final da história. A gente não sabe como foi a conversa na casa do Filemon. A gente não sabe como é que foi o abraço entre ele e Onésimo. A gente não sabe como foi o silêncio depois da leitura da carta. Mas nós sabemos o suficiente. Sabemos que Paulo poderia mandar. E sabemos que ele escolheu amar. Isso expõe o nosso coração. Porque é fácil falar de liderança. É fácil desejar influência. É fácil querer crescer, multiplicar, pastorear. Difícil é abrir mão do controle. Difícil é pagar o preço. Difícil é confiar quando você não pode nem fiscalizar. Quem precisa mandar revela insegurança, mas quem lidera de verdade revela autoridade sobre controle. Quem precisa mandar revela insegurança, mas quem lidera de verdade revela capacidade de enxergar a redenção. Quem precisa mandar revela insegurança, e quem lidera de verdade revela disposição de pagar o preço. Quem precisa mandar revela insegurança, e quem lidera de verdade revela confiança na maturidade que Deus pode gerar. Essa é a liderança que transforma uma casa. Essa é a liderança que transforma relacionamentos. Essa é a liderança que forma discípulos. Mas existe algo ainda muito mais profundo aqui. Antes de perguntar se sabemos liderar assim, é preciso perguntar se nós já fomos amados assim. Porque Paulo só pode dizer: lança na minha conta, porque Cristo fez isso por ele antes. Na cruz, Jesus não mandou que a gente desse um jeito para se salvar. Ele exigiu ele não exigiu que pagássemos uma dívida, que pagássemos a conta. Ele assumiu, ele pagou, ele carregou, ele substituiu. Quem precisa mandar exige que o outro mude primeiro. Quem ama de verdade entrega-se primeiro. Talvez haja corações aqui cansados de tentar controlar tudo, cansados de tentar carregar o peso de serem indispensáveis, cansados de manter a aparência de força. O Evangelho, ele não chama para controle, ele chama para confiança, ele não chama para imposição, ele chama para transformação, ele não chama para o domínio, ele chama para o serviço. Hoje o Espírito confronta, mas ele também cura. Ele confronta a insegurança que precisa mandar e cura o coração que precisa provar valor. A pergunta final não é apenas se sabemos liderar, a pergunta é se estamos dispostos a amar desse jeito que Paulo amou, desse jeito que Cristo nos ama. Porque quem precisa mandar constrói obediência momentânea, mas quem ama constrói maturidade duradoura. Quem precisa mandar forma de seguidores dependentes, mas quem ama forma discípulos livres. Quem precisa mandar mantém pessoas por perto pelo medo, mas quem ama mantém pessoas por perto pelo vínculo. Talvez seja o momento de colocar diante de Deus agora áreas onde o controle tomou o lugar do amor. Talvez seja o momento de pedir que o Espírito forme um novo tipo de liderança dentro da igreja, dentro das casas, dentro das celas. Uma liderança que não grita, mas guia. Uma liderança que não impõe, mas inspira. Uma liderança que não domina, mas serve. Quem precisa mandar revela insegurança. Quem lidera de verdade revela um coração transformado pela cruz. E quando o coração é transformado pela cruz, não é preciso mandar, o amor já conduz. Talvez hoje você já tenha percebido que tem comandado a sua própria vida, tem liderado sua própria vida, tem direcionado do seu jeito a sua própria vida, mas hoje, aquele que é a própria vida, quer comandar a sua vida. Filemon entendeu isso.
Filemão se submeteu ao Evangelho. Paulo fez um filho na fé, que foi Filemão, mas também gerou um filho na fé, que foi Onésimo. Alguém esquecido, rejeitado, tratado como escória, escravo, preso, devendo uma fortuna, esquecido pelo mundo, esquecido pelas pessoas. Existe um amor que se entregou por nós. Existe um amor que paga a nossa dívida, que paga a dívida de Onésimos. Existe uma liderança que lidera com base no amor e não na ordem. E isso tudo começa com Jesus Cristo de Nazaré.